paz do Senhor. Mais uma quarta-feira que Deus está nos presenteando com a presença dele. E é uma alegria, é um motivo de satisfação, né? E gratidão por tudo. Ô Pai, obrigado mais uma vez, obrigado mais uma oportunidade, obrigado mais uma tarde de estar na tua casa, de estar na tua companhia, de estar na tua presença grandiosa, Pai. Nos livra de perigo, de armadilha e cilada de diabo, nos dá ânimo, nos dá força, alegra com teu espírito, vem com teu poder, com tua graça, com tua plenitude. Ai, papai, que a sua glória seja notável nessa direção dessa live, que seja o Senhor prioridade, que nós venha de diminuir, que o Senhor cresça, que o Senhor nos traz edificação, através de testemunho, através de louvor, através da palavra. Em nome de Jesus, eu louvo porque o Senhor é real, o Senhor é vivo e eficaz. O Senhor é bondoso todo o tempo. Tantas coisas que o Senhor tem nos permitido de alegrar na tua casa, na tua presença, na tua companhia. O Senhor tem cuidado de nós tanto meio de noite, meio de dia, meio de entardecer, de madrugada, o tempo todo, Pai. E nesse dia, eu quero apresentar, Pai, todas as pessoas que vai tá participando, Pai, que o Senhor vinha fazer presente nessa live. Obrigado, Jesus. Não tem como pagar e retribuir algo extraordinário que o Senhor tem feito. Mas o Senhor, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é fiel, eu sei que o Senhor é o único que pode mudar a nossa história, tranquilizar a nossa consciência e coração. Ah, papai, bem com brasa viva, está tudo impureza de nosso lábio, retirar nossa garganta, vem limpar nossa mente, purifica, que nós venhamos ter uma mente positiva, cheia da tua graça, cheia da tua unção. Desde já eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém. Paz, Senhor, Ninha, paz, Senhor, Rosa Oliveira, paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um que está entrando agora, né? Hoje eu atrasei um pouquinho, mas Deus é maravilhoso. Nós sabemos que nós temos tudo para alegrar na presença de Deus, porque é muito bom saber que Ele nos tem nos dado mais uma oportunidade de falar da bondade, do amor, da misericórdia, do cuidado, da proteção, do livramento. Ele tem nos guardado, Ele tem nos preservado nossa vida. Ele tem sido grandioso. Eu sempre falo isso. Deus é nossa vida 24 horas, na nossa vida todo o tempo. Pelo menos é assim que eu acho. E com Ele nós temos total segurança. Além de proteção dele, nós temos uma pessoa, nosso Deus, nós podemos contar com Ele todo o tempo. É no tempo de luta, é no tempo de cansaço, é no tempo de desgaste, é no tempo de angústia. Eu sempre converso com meu Deus como se eu estou conversando com um amigo, uma pessoa que eu já tenho intimidade. Às vezes dias é difícil, eu já falo, Deus me dá oportunidade para falar que Ele é bom. Ele é misericordioso. E por causa da misericórdia dele que nós não somos consumidos. É por causa da misericórdia, porque nós vemos todos os dias, todas as horas, todo segundo, nós fazemos coisas erradas. Nós decepcionamos com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito de... Paz, Senhor, cantor Israel. E então, todos os dias, eu falo isso. Deus é nosso amigo, que está conosco todo o tempo. Nós devemos falar o que nós estamos sentindo, expressar, né?
expressar o que nós expressamos nosso sentimento, nosso desejo, nosso sonho, nossos planos, nosso propósito, nosso objetivo. Ah, o que está acontecendo? Pai, a mãe. Aí eu sempre falo, papá, hoje tem dia que é difícil, hoje tem dia que é complicado, hoje tem dia que é dolorido, que às vezes a gente escuta a palavra que nos entristece, que abate, que machuca. Ou às vezes nós estamos numa situação que a situação não está nada bem e nós sabemos que nós sozinhos nós não podemos resolver. Até nós tentamos, até nós insistimos, mas tem coisa que só Papai do Céu que pode nos ajudar a resolver e nos orientar e auxiliar como que vai dar certo. Porque tem hora a luta é grande, tem hora que a situação é complicado. Eu sempre falo isso. Mas nós temos um Deus que é maravilhoso, que ele nunca nos deixa na mão, né? Eu queria compartilhar, oh glória a Deus. No livro de Esther, Deus é bom. Eu falo que todo tempo Deus é bom. Eu podia estar morta, ou podia estar no leito de enfermidade, ou podia estar longe da presença dele, né? E ele permitiu para eu e você estar respirando, para mostrar que ele continua nos amando, nos cuidando, nos suprindo, nos direcionando a nossos passos todos os tempos. A palavra de Deus fala no capítulo 6. Oh, glória a Deus. Capítulo 6 de Esther. Fala assim. A partir de versículo 3, fala assim: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso. Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Ramã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na força que ele lhe havia preparado. Quando nós meditamos nessa palavra de Esther, a gente vê que o inimigo tenta de todo jeito. Enquanto a gente está fazendo algo certo, algo que agrada a Deus, ou até para ajudar nossos familiares, conhecidos, pessoa de perto, colega de trabalho, amigos, o inimigo usa essas pessoas para nos enxergar algo negativo, só coisa que não presta, né? Aqui ele mostra que a palavra de Deus fala que o rei Assuero perdeu o sono. Ele não dormiu de noite, aí ele pediu o livro da crônica. É o livro que tem a lista, anotamento de todo o acontecimento no palácio. De o que acontece, todo bem especificado. Só que a palavra de Deus fala que enquanto ele lia, apareceu aquele passagem de Mardoqueu, que trabalhava na porta de... Oh, glória a Deus. A paz, Senhor Érica, que Deus te abençoe. A palavra de Deus fala que enquanto ele estava lendo, aí ele perguntou para funcionário deles, ou oficial, ou como que né, pode chamar, o que a pessoa reconhece, ele recebeu de recompensa, porque a palavra de Deus fala que nesse capítulo, o Mardoqueu deu o livramento a próprio rei, que tinha 2 homens que esses homens estavam traindo, querendo dramar, ou seja, preparar em forca, querer prejudicar ou assassinar o rei. A palavra de Deus fala que o Mardoqueu conseguiu descobrir e contou para a rainha o que aconteceu.
E esses homens foi enforcado. Mas só que quando ficou essa história da passagem de Mardoqueu, a palavra de Deus fala que ele fica anotado nesse livro que o rei lia. E naquele dia foi naquele mês, naquele palavra que onde que Mardoqueu não conseguiu receber nenhuma recompensa. Ele não recebeu nenhum elogio que seja do que ele fazia. Paz, Senhor José Maria. Não recebeu nenhuma recompensa do que ele fazia de bem. Às vezes, a paz, Senhor e Jaque, às vezes na nossa vida, na nossa caminhada, é que nem Mardoqueu. Tanto mais coisa certa que você faz, ninguém vê. Ninguém presta atenção. Ninguém te enxerga. Ninguém valoriza. Ninguém elogia. Ninguém fala assim que você está certo. Mas só que tem um porém. A palavra de Deus fala que ao nosso Deus, ele não dorme, ele não cochila. Fica a agenda escrito na agenda e no diário do papai. Tudo que você fez, mesmo que você não acha recompensa na terra, mesmo que ninguém recompensa, porque nossa recompensa vem do papai. Deus faz presente na nossa vida. Se você está fazendo algo certo, continua fazendo, mesmo que o ser humano não está enxergando você, não está notando o seu esforço, o seu desempenho. Porque uma hora Deus vai usar a pessoa para te abençoar, para trazer aquele recompensa, porque Deus, quando determina, nada acontece. A palavra de Deus fala que o próprio rei perguntou qual é a recompensa que Mardoqueu teve? Qual é a retribuição que ele recebeu sobre o livramento que ele tem me dado? A palavra de Deus fala que o oficial fala, não, ele não recebeu nada. Mas automaticamente, o inimigo, que é Ramã, estava entrando no pátio. O inimigo estava entrando no palácio querendo a cabeça do Mardoqueu. A paz do Senhor, Carmen. Mas só que a palavra de Deus fala que o rei estava preparando algo para abençoar o Mardoqueu, o servo dele, que foi obediente, que protegeu ele, livrando do morte, enquanto estava o inimigo na pátio, queria a cabeça do Mardoqueu. Olha a diferença, na nossa vida não é diferente. Enquanto o inimigo está tramando, a paz, senhorita, enquanto o inimigo está tramando para nos dragar, para nos prejudicar, para nos caluniar, para nos levantar e querer nos destruir, ou nossa derrota ou desgraça, Deus já preparou algo sobrenatural para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar, para nos fazer vencedor. Porque Ele que nos escolheu, Ele que nos chamou, Ele que nos separou para ser filho abençoado. Na onde que você está, você continua fazendo algo certo. Porque Deus enxerga, te vela. E Ele está observando tudinho. A injustiça que está fazendo com você, a maldade que às vezes enquanto você está fazendo bem, o inimigo está usando da própria casa para falar que você não fez certo. Que não é assim que aconteceu, mas Deus vai dar vitória. A palavra de Deus fala que Mardoqueu nem retrucou. Na palavra da Bíblia, nesse livro de Mardoqueu, história de Mardoqueu, na Esther 5, a palavra de Deus fala que Mardoqueu não exigiu nada, né? Ele ficou num cantinho, mas ele sabia que recompensa um dia vem, uma resposta que você está buscando um dia, você vai receber a resposta, de acordo com aquilo que Deus tem para você. Por isso que não adianta fazer mal aos outros, retrucar, ou seja, retribuir a pessoa que te machuca, a pessoa que te trai, a pessoa que te magoa, a pessoa que deixa você para baixo, às vezes deixa você triste e abatida com palavra, injúria, afronta, porque tem palavra, a nossa língua é pequenininho, como o apóstolo Paulo fala, mas faz um alvoroço, faz uma destruição que causa estrago, porque a palavra de Deus fala que a palavra edifica, mas a letra mata. Porque às vezes a pessoa fala que sabe falar a verdade,
E quando vai falar a verdade, ele fala para machucar. Ele fala para afrontar você, para rebaixar, para humilhar, para achar que você não é nada, que você não tem valor nenhum. E isso machuca a gente. Mas nós sabemos que nós temos um Deus, que Ele é juiz, que Ele é nosso advogado, que Ele é nosso promotor, que Ele faz justiça na hora certa, do jeito dele, que Ele já sabe a sinceridade no íntimo, no profundo ou escondido, no oculto, aquilo que nós estamos desejando, manejando e está no nosso coração. Porque se tem uma coisa, Deus não aceita injustiça, maldade. Porque o que tem nesse mundo é o inimigo usa a pessoa para fazer maldade, para contrariar nós, para nos entristecer, para nos deixar lá embaixo. A palavra de Deus fala que Ramã, olha o que ele faz. O Ramã fala assim, o rei ordenou, olha Bruna, a paz do Senhor. Engraçado que a palavra de Deus fala que o rei ordenou chamar Ramã. Só que, olha no versículo 6, o que ele fala? Entrando Ramã, o rei lhe perguntou, o que ele deve fazer a um homem que o rei tem o prazer de honrar? A palavra de Deus fala que a Ramã pensou consigo, a quem o rei teria prazer de honrar, senão a mim? Essas pessoas convencidas que achar que tudo dá certo, que eles estão sempre vitoriosos, que eles vão conseguir estar lá no auge, lá em cima, pisando nos outros, para parecer, se achar de uma babá, um dia cavalo vai cair de cavalo, que nem Ramá. A palavra de Deus fala que o Ramá mesmo que saiu da boca dele, falando como que para prestigiar, ou seja, elogiar, ou para retribuir, para abençoar aquele pessoa na qual o rei está falando. Só que engraçado que o rei não falou, mencionou o nome de quem. E ele, na cabeça dele, ele já pensou, sou eu, sou cara. Mas a palavra de Deus fala que o próprio Ramã que abençoou o Mardoqueu. Se nós ver essa história de Mardoqueu, tem muito Mardoqueu que está sendo injustiçado. Tem muito Mardoqueu que está sofrendo da afronta, de injúria, de calúnia, de fofoca, de confusão, de contenda. Que o nome fica variando, assim, rodando em vários lugares. Mas o que é uma coisa interessante, Mardoqueu não fez justiça com a própria mão. Ele deixou quieto. A palavra de Deus fala que ele já tinha raiva de Mardoqueu, porque todas as pessoas dobravam o joelho em sinal de adoração, porque ele era príncipe, bem conhecido do rei, mas ele não dobrava o joelho, porque ele adorava só a Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Enquanto você está adorando a Deus, enquanto você está exaltando o nome de Deus, enquanto você está sendo fiel a Ele, está orando, está intercedendo, Deus vai fazer justiça, Deus vai operar vitória, Deus vai tirar você de vergonha, Deus vai deixar você alegre, para mostrar que Deus que está com você, que dá vitória, que tem algo novo para fazer na sua vida, mesmo que o inimigo usa de perto, usa o seu para te atacar, para mostrar uma coisa que você não é. A palavra de Deus fala que eu, Ramã, oh glória a Deus, Ramã, se nós ver essa história, Elma, a paz do Senhor, que Deus te abençoe. Gente, vocês têm algum testemunho para contar, ou alguma palavra, algum louvor, para estar compartilhando conosco aqui? Aí a palavra de Deus fala que ele falou assim, no versículo 8, ordena que traga um manto do próprio rei, um cavalo que o rei montou, e que ele leve o brasão do rei da cabeça. Em seguida, sejam o manto e o cavalo confiados a alguns dos príncipes mais nobres do rei, e ponha eles o manto sobre o homem que o rei deseja honrar e conduzir sobre o cavalo pela rua da cidade. Eu queria falar para isso, para você, porque é mediante essa palavra. Quando Deus vai te dar vitória, vai te abençoar,
Não é escondido. Algo que Deus tem para a sua vida, algo que Ele tem para fazer na tua história, não vai ser escondido. Não dá para ser encoberto. Não dá para ficar escondido, não. Deus vai abençoar. Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida, que vai ser na onde você passar. A pessoa já vai apontar dedo. Ah, é essa aí que foi tão abençoado. É essa aí que Deus fez algo maravilhoso na sua vida. É essa aí que Deus ergueu ela, levantou a autoestima, mudou a história, mudou o rumo. É assim que Deus faz na nossa vida. Enquanto o inimigo está querendo nos estragar, está querendo nos prejudicar, Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está preparando algo novo para mudar nossa história, porque nós não vai ficar como que está. Ele tem bênção para nos entregar. Por isso que é bom nós permanecer nele. Mesmo que a afronta venha, mesmo que está adversidade, mesmo que luta às vezes está travado, a gente às vezes sente como se Deus se cala. Como se Deus silencia. Como se tivesse nossa oração não está chegando no alto. Mas pode ter a certeza que na hora certa a resposta vem. Algo muda. O cenário vai ser diferente. A palavra de Deus fala, se nós ver, a palavra de Deus fala que esse versículo 14 ele mostra que Ramã abriu a própria cova para prejudicar Mardoqueu. E a intenção dele era enforcar nesse cova que ele fez. A filha do rei, a paz do Senhor. Só que a palavra de Deus fala que quando o inimigo arma cilada, armadilha, como que acontece com Ramã, e está no livro de Provérbios também, a Ramã foi enforcado no mesmo cova que ele abriu para Mardoqueu. Enquanto Mardoqueu estava fazendo bem, o Ramã estava fazendo maldade. Só que nós reparamos que quando tem maldade, que o inimigo usa a pessoa de perto para nos humilhar e pisar, nós já achamos que Deus não faz justiça, porque vê essas pessoas sempre progredindo, sempre famoso, sempre no auge. Ai, com palavra boa nos lábios, maltrata as pessoas, não ajuda, não acolhe. A gente pensa que essas pessoas estão sempre progredindo, prosperando, avançando para frente. Mas nós sabemos como essa pessoa vai terminar. É assim que terminou a vida de Ramã. A história de Ramã foi triste o final dele. Porque ele quis maltratar, ele quis fazer mal um filho de Deus. A paz do Senhor, Ribeiro. E o que aconteceu? A palavra de Deus fala que ele mesmo foi enforcado. E o que mais eu acho interessante de todos, a palavra de Deus fala que Mardoqueu, se nós ler o último capítulo de Esther, para não ficar só na minha palavra, acho que é no capítulo 9, se não me engano, capítulo 9, conta a história que naquele dia os inimigos aos judeus esperavam vencê-lo, mas aconteceu ao contrário. Os judeus dominaram aqueles que os odiavam. Você vê o resultado? Quando o inimigo entra na batalha para nos pensar que nos vence, mas nosso rei, nosso papai do céu o levanta. A palavra de Deus fala, Mardoqueu ficou influente no palácio, sua fama espalhou pela província, ele tornava cada vez mais poderoso. Ele ficou com todos os bens que era de Ramã. Por isso que eu falo, se a pessoa está fazendo injustiça com você, a justiça da terra falha. A justiça da terra pode ficar contra você. Mas uma coisa que você tem que colocar na sua cachola, a justiça de Deus não falha. Aquele pessoa que fez maldade para você, entrega na mão do Senhor. Não tem coisa mais dolorosa que tem, você coloca essa pessoa abaixo do joelho. Ore.
Porque o inimigo ele levanta, a palavra de Deus já fala que ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Deus vem para mudar nossa história, transformar nossa vida, nos dar alegria, dar vida com abundância. Ele vai fazer nos fluir, oh glória. Na meio de deserto, ele vai fazer brotar. Ele vai fazer jardim. Oh, glória a Deus. Isso que é esperança, isso que é maravilhosa. De nós sabemos que Deus é mais na nossa vida. Enquanto Mardoqueu estava fazendo o bem, parece que Deus não ia fazer justiça porque estava calado. Mas no tempo certo, Deus usou o rei, os grandão. É assim que é a nossa vida. Deus vai tirar o sono de alguém para nos abençoar, para resolver a nossa situação. Que nós podemos já achar que não tem jeito, que nós já achar que não tem mais saída, ou está impossível. Mas lembra que ainda é impossível é especialidade na nossa vida. A paz do Senhor, Rodrigo, Fátima, Ângela, Maria. Gente, eu queria falar para cada um de vocês, quem que quer entrar para trazer um louvor, ou um testemunho, ou uma palavra, para não ficar só na minha palavra, né? Vocês têm... Oh, glória. Porque o gosto de pessoa participa também. Oh, aleluia. Trazer... Ah, paz do Senhor. Amém, irmã. Tudo bem? Eu sou a mãe da Boa Janaína. Tá melhor tarde. ainda. Eu sou filha da mãe da Janaína. Desculpa, perdão. A minha mãe. Eu sou mãe da Janaína. Glória a Deus, a paz do Senhor. Minha mãe, que ela tá ouvindo a senhora falar. Essas palavras que a senhora está dizendo, tudinho tá Tudo pra mim. batendo em mim. Entendeu? Amém. Ó, a palavra de Deus fala que a palavra nunca volta vazia. Eu não estava aí para glória. preparar esse palavra. E era no livro de Romanos e Deus me tocou para trazer esse mensagem de Mardoqueu e na história de Mardoqueu, na história livro de Esther. Mas Deus sabe como trabalhar. Porque nós sabemos que luta é diário. O inimigo levanta de todo jeito para nos afrontar, atacar, nos desfalecer, entristecer. Mas uma certeza que nós temos, nós que servemos a Deus, nós temos um Deus grande. Ele pode tudo, ele é capaz de tudo. Ele tem controle de tudo, ele está na direção de tudo quando você coloca ele. Porque a palavra de Deus fala que ele Glória a não Deus, irmão. ele não saiu da posição. A paz do Senhor, Calamões. Mas uma coisa, quando nós já acreditar, mesmo que às vezes a gente vai diante de um tribunal, nem sempre sai aquela justiça que nós precisamos. Tá certo? verdade. Porque hoje tudo é corrupto. Hoje é tudo mentira. Tem várias pessoas que compram quando tem condição financeira. Uma coisa que eu posso falar. Que a justiça de Deus não falha. Que a justiça de Deus vem na hora certa. Deus não atrasa. Deus não muda, não falha, mas chega na hora certa. Glória a Deus. Amém. Amém, irmão. Amém, irmão. Glória a Deus. Ó, irmã, eu tenho uma casa em Sergipe e eu estou para vender ela. Ore aí, irmão. Faça uma oração. Peça a Deus, nosso Deus. E faça uma Como que é o oração. seu nome? Eu coloco na caderno de oração já. Teu nome, mãe? É Sueli Ramos. Faça uma oração para vender minha casa, Tô irmã. morando de aluguel. Estou morando aqui de aluguel. E a senhora quer vender essa casa, né? É verdade. Ela Quero botando sim. no caderno de oração. Em Bota nome o meu de nome. Jesus. Bota o meu nome, irmã Janaína. E a Érica também. Isso Sabe, porque tá filha do rei, né? É, filha do rei. Que eu tô meio feinha hoje. Glória a Deus. É verdade, irmão. Glória a Deus. Ore, minha irmã, para vender minha casa, em nome de Jesus, que eu estou morando aqui de aluguel, estou nas mãos do Senhor. Aonde que você está morando? Na cidade de qual Eu estou morando cidade? aqui em Penedo, irmã, em Penedo, Alagoas. Isso aí é estado de o quê? De São Paulo? De Alagoas, Alagoas, Maceió.
Maceió. Oh, que É, bom. irmã, é interior. Interior de Maceió. Glória a Deus. Aleluia. Penedo. Penedo. Amém. Eu coloquei Sueli Ramos, né? Valeu. Voz É, bonita da irmã. Sua voz é muito linda, irmã. Uma pergunta, você era de onde? Uma pergunta, você era de onde? Eu sou africana. O meu país Oh, que chama linda, africana. Tô vendo, irmã. Tô vendo a fala Oh, da senhora. glória. Que linda, que maravilhosa. É africana. Maravilhosa senhora. Obrigada. Minha filha. A paz do Senhor. É você que é Sueli ou ela? Ela é Sou Suede. a Suede, ela é minha Eu mãe. sou Sueli. Ela é minha mãe. Ah, Sueli com Sueli. Ah, tá bom. E essa Janaína. É a mãe da Janaína. filha do rei. Janaína. Eu vou escrever aí. Já escrever também aí para ficar na cadeia de oração. Esse caderno de oração eu apresento todos os dias. Amém. Nada Valeu. pra Deus é impossível. Você tem que acreditar Ô, glória. que Deus, Ele pode usar meio, forma, pessoa que é milionário, empresário, pessoa de posse para falar hoje eu posso já dar entrada na venda. E dar Oh, glória a Deus. e dar Aleluia, irmã. mais aquilo que a senhora está pedindo. Para Deus nada é impossível. Oh, glória, é mesmo, Tem que irmã. acreditar que Deus é maravilhoso. Ele sonda o É coração. verdade. Essa é a Érica. Ele sonda o coração, ele examina a mente. Ele conhece antes da senhora pedir. Oh, glória. É Mas verdade, quando a irmã. senhora está pedindo oração, é porque, né, a palavra de Deus fala que é tudo que é ligado na terra, ligado na Mateus 18, É verdade. 19. Quando ele fala que tudo, a pessoa que concorda, 19, versículo 19 fala assim, tudo que a gente concorda na terra será concordado no céu. Então, Oh, glória. a senhora concordou, já coloquei no caderno de oração, com esse venda de Eita carro. glória. Deus vai concordar no céu, porque ele sabe da necessidade, da dificuldade da senhora, e vai dar certo. Pode ter a certeza. Glória a E Deus. aqui- Aleluia. Quer dizer, Glória- a gente glória a tem que ter fé. A gente tem que acreditar que nosso Deus é muito mais. E às vezes a situação é tão grande que a gente pega nosso problema, nós coloca tão grande, nosso Deus parece bem pequenininho, que nem esse caneta aí. Mas É nós temos que verdade. mostrar na nossa mente, não, eu não consigo, mas o meu Deus consegue. Eu não É verdade. posso, mas o meu Deus pode. Eu não verdade. alcanço, mas o meu Deus pode alcançar, porque Ele está no controle, Ele é dono de ouro e de prata, Ele é dono de tudo, né? Aleluia. Inclusive da nossa Glória a vida. Deus. Porque Glória a Ele Deus. permite para a senhora estar ainda respirando, porque Ele tem algo para fazer, Ele tem um propósito para É verdade. concretizar e uma promessa para cumprir. Porque se não fosse assim, ele já tinha permitido que a senhora não estava mais aqui, né? Eita, Jesus. É É verdade. verdade. É verdade. É que uma coisa que eu posso falar para a senhora, sem Pode, meu errar. amor. Pode. A paz do Senhor, Giovana. É que a senhora às vezes pede para Deus levar a senhora, e a senhora. Por que a senhora pede isso? Tu às vezes pede. É verdade. É verdade. Meu irmão. Deus. Meu Deus, que fala para mim, perguntar para a senhora por que a senhora pede para Deus te levar. Quando luta vem grande, a prova vem, a senhora pensa que é grande, que a senhora não consegue resolver e pede para Deus te levar porque a senhora não aguenta mais. Mas Meu Deus. acredita que Deus está no controle da sua vida. Eu acredito, sim. Aleluia. Ele está suprindo, ele está cuidando com necessidades. Glória a Deus. Aleluia. Se a senhora observar bem, a senhora pode ver a mão poderosa dele cuidando da senhora. Porque luta Verdade. bem grande, mas depois Deus faz já se salvando. Porque, ó, uma coisa, se a senhora não tem prova, não tem história para contar para os seus filhos, para o seu neto, para a sua família. A senhora Verdade. tem que passar por essa experiência para passar para os seus filhos, a sua família, mostrar que a senhora passou tudo isso e a senhora alcançou vitória. E ela também vai alcançar. Porque
que é Deus que está com cada um de vocês, cuidando. Nunca se esquece disso. E seja grato, agradeço. Por luta, por prova e por abundância. Porque a gente gosta de agradecer só aquilo que Deus faz. Só aquilo que Deus está fazendo de alegria. Mas tem momento que Ele permite para a senhora passar por vivência, é para a senhora confiar mais nele, para acreditar que Ele continua no controle da vida da senhora. Aleluia. Que Ele não vai dar mais luta, mais prova, que a senhora não vai aguentar. Porque Ele conhece o endereço da sua casa, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe tantas vezes que a senhora chorando, agoniado, não quer mais viver. Mas Deus permite para a senhora lembrar que Ele ainda está cuidando, que Ele ainda está cuidando da senhora. Pensa nisso. A senhora pode ter a certeza que eu vou estar sempre orando para a senhora. Deus vai dar uma alegria muito grande no seu coração. Porque Ele vai trazer algo que a senhora nem tem noção. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu creio. Então acredita que Deus está te olhando. A senhora às vezes fala, eu estou sentindo sozinha, parece que Deus não está me vendo. Eu estou chorando, Deus parece não está vendo a minha luta, a minha sufoco. É verdade. Mas Deus está vendo, só que tem hora para tudo acontecer. Ele não resolveu ainda, porque Ele já sabe a hora certa. A provisão vai chegar. A providência vai chegar. Eu creio. Eu creio. Confiando, crendo. Deus não faz. Tanta coisa que ele já tem feito na vida da senhora. Não tem como contar tantas coisas boas que Deus tem feito na senhora. Tanto livramento Deus tem te dado. Tanta enfermidade que Deus já curou a senhora. E a senhora tem que lembrar disso. Amém. A senhora fica lembrando só de enfermidade que a senhora tem. E Deus é maravilhoso. Amém, irmã. Amém. Ore, irmã. Ore muito por mim, ore, minha irmã. Se a senhora pegar no seu livro de oração, ore, porque eu sou muito sofredora. Coloquei. Coloquei no irmão. Umas coisas que a senhora disse, foi quase tudo provado. Mataram 2 filhos meus, 2, tá com 4 anos. Eu choro 4 anos dessa parte. Eu não tenho mais olho, meus olhos, ó, já não tenho mais, ó, de tanto que eu choro. Aí o meu vivo toda embolabada, ó. Tá vendo? Mas Deus está cuidando, não esqueça disso. E eu quero uma palavra, irmã, para me meditar hoje. Ó, eu vou dar uma palavra. Você medita junto com a sua mãe. Ô, Glória. E aí Deus vai falar com você. Você vai lá na Isaías 53. Eita, Jesus. Boa, muito bem. Foi a que eu preguei um dia desse. É Isaías forte, 53. Irmã. É forte. Isaías 53, Deus vai falar com você. Para mostrar que Ele está com você cuidando. A luta pode ser grande, mas você tem que pensar que Deus é maior. Que nada vai fazer você perder de receber a sua bênção. Glória. Quando a gente está fazendo o certo, está na dispensação, na obediência, nós vamos vencer porque Deus já te deu vitória. No momento que Ele tem permitido, para você aceitar Ele. Você lembrou naquele dia que você aceitou Jesus? Que as pessoas acham que você não ia ser pessoa da vida, que Deus não ia transformar a sua história. Acho que isso aí não vai dar nada. É verdade. Esse aí não vai dar certo. Esse aí não vai dar certo, não. Acho que nada vai acontecer, mas Deus fez você vitoriosa para você estar aí contando testemunho do que você era, como que você era e hoje o que você tornou. É verdade. Mas Deus permite, às vezes, dar espinha na carne para nós acreditar
que ele, para nós lembrar de onde que ele tem tirado você. Porque aí, se ele dá a sua vitória, você não vai ter uma intimidade, um compromisso, um amadurecimento com ele. Às vezes ele faz algum apertadinho, que nem sabe quando que a garrafa está enroscado? Como que eu posso falar? A garrafa, quando uma garrafa de Fanta cola, quando você abre, quando você se arrosca de novo para fechar, às vezes Deus faz isso. Mas para você contemplar o agir, o trabalhar dele na sua vida. É verdade. É verdade. Mas Tá bom. medita nesse palavra que Deus vai falar com você de forma diferente. Medita cada vez que você medita com paciência, no lugar de silêncio. Quando você está assim, bem silêncio, sem pessoa para intrometer, ou seja, para atrapalhar, né? Para distrair. Você lê cada versículo. O Espírito Santo vai falar com você de forma diferente. Nessa palavra, nessa passagem. Amém. Amém. Eu creio. Não tem nada preparado, ou seja, preparado, porque esse momento é algo assim, momentâneo. É o Espírito Santo que nos guia, que nos direciona, né? Mas eu posso falar que o meu Deus já ama muito vocês não têm noção do amor que ele tem na vida de vocês. Então, isso vale sempre, para você estar sempre adorando. Nunca sair da presença dele. Eu creio. Eu creio. Tá bom. Deus Tá vai bom. Vou tirar. Eu sou missionária. Tá bom. Deus te abençoe. Amém. Amém, minha irmã. Um beijo. Ore Glória a sempre Deus. por mim, por nós. Pode Ore ter a bem, certeza. Ó, filha do rei, Amém. depois eu mando o meu contato do WhatsApp, a gente fica conversando. Pega. Pronto, mande lá no mensagem, Tá viu? bom. Tá bom. Deus te abençoe. Tchau. Amei conhecer a Tchau. senhora. Foi um prazer, também, querida, tá bonita. Tá Foi um bom, prazer. obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Prazer é todo meu. Ô, glória. Deus é maravilhoso. A paz do Senhor, Giovanni, que Deus te abençoe. Gente, Deus é maravilhoso. Elma Silva. Ô, José Manuel, a paz do Senhor. Então, não parece nesse 8 pessoas que estão na live. Oi, Ivanilda, Cláudio Belo. A essas pessoas que estão na live não tem nenhuma história para contar, nenhum milagre que Deus fez, nenhum testemunha, uma palavra. Oh, Deus não está fazendo nada, né? Amém, Isvanilda. Que Deus te abençoe. Então, Deus é maravilhoso. É como é que eu falo sempre. A palavra de Deus fala no livro de Salmo 90, versículo 12. Fala assim: esteja sobre nós bondade, a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Nós estamos baixo da bondade de Deus. Nós estamos baixo da misericórdia dele. Nós estamos baixo de cuidado de Deus. Nós estamos a algo extraordinário que Deus tem feito na nossa vida. Nós não podemos contar. Você já imaginou o que Deus já fez na nossa vida desde o momento que nós levantou até agora? E como que você chegou aqui nessa live? Deus conhece a sua história. Deus te entende. Deus sabe como que está sendo o seu dia. A sua luta, a sua prova, a sua dificuldade. Às vezes vem pedra no caminho. Oi, Zé, paz do Senhor. Às vezes vem tanta situação complicada e o inimigo fica falando: ó, Cida, paz do Senhor, você não vai conseguir. Você não vai chegar a lugar nenhum. Mas o inimigo fala só para nosso ouvido. Aí daquele
automaticamente nós ouvimos aquele voz tão calmo, com barulho de muitas águas. Calma, filha. Calma, filha. Tem mais um pouquinho de paciência. Confia mais em mim. Descansa, dileita, acredita que eu já venho com providência, já venho com provisão. Deus é maravilhoso, mas ele fala isso. A paz do Senhor, apóstolo Cleiton. Que Deus te abençoe. E nós sabemos que Deus tem algo de tratar com cada um de nós. Ele sabe aonde está a sua ferida, onde que está sua machucado. Ele sabe na que estado que o seu machucado está. Se precisa de mais dizer algo para ou como que fala, desinfetar. Ele sabe que tem momento que precisa de fachar a ferida para não sangrar mais, ou ele já vê que a ferida está sendo cicatrizada. Deus conhece a nossa dor, Deus conhece o nosso coração, como que está sendo. Às vezes a gente recebe afronta dentro da nossa casa. Não é pessoa de longe que o inimigo usa para nos atacar, para nos convencer que às vezes você não enxerga o valor, o conteúdo de Deus tem dado você. Você aí que está do outro lado, sabia que Jesus te ama, sabia que Deus tem dado valor, tem dado o único filho para derramar o precioso sangue na cruz de Calvário, para dar o maior algo que é salvação. Oh, glória a Deus! Quando eu lembro que nossa dor um dia vai cessar, o nosso choro vai acabar, a sofrimento, luta e dificuldade vai cessar um dia, porque aqui nós estamos de passagem, peregrino. Um dia tudo vai passar. E nós estamos aqui como se tivesse aqueles trabalhos, sabe aqueles lugares que a gente está no curso, está fazendo apenas estágio? É assim que nós está nesse mundo. Nós vivendo, aprendendo, tendo lição de vida, tem experiência, tem maturidade, para nós conseguir enxergar lá na frente o que Deus vai fazer no nosso futuro, só a Ele pertence. Mas para isso, para nós ter um futuro brilhante, um futuro abençoado, um futuro próspero, um futuro com segurança, nós temos que postar no presente, no hoje. Nós temos que fazer o bem. Nós temos que ser fiel, obediente. Nós temos que dar ouvido àquilo que papai falou para nós. Porque não adianta. A palavra de Deus fala que ele não está preocupado com o sacrifício de tolo, mas ele está preocupado na obediência. Para nós dar nosso ouvido, para ser sensível, a ouvir voz do Espírito Santo falando conosco. E a gente sabe que sem ele, nós não conseguimos fazer nada. A palavra de Deus fala que sem ele nós não podemos fazer nada. Está na palavra dele. E no João 10, ele fala que ele é a porta. Ele fala que ele tem solução, tem saída. Para tudo que você precisar, você encontra. Não o quê? Através da palavra dele. Você tira um tempinho, um versículo sequer, para estar todos os dias alimentando, falando com ele, no momento da angústia, no momento do sofrimento, no momento da dor, no momento da luta, no momento de choro. De não ter o que falar para nosso papai, ele nos entende, ele nos conhece. Na várias situações, tem momento que a gente quer ficar silêncio, sozinho. Até com nossos companheiros dentro de casa, nosso marido, mulher, até os filhos, eles já nos conhecem artificialmente, não como nosso Deus, porque Deus conhece nosso coração, porque tem algo que nós conta só para papai. Nós não conta para o nosso marido e mulher, para não deixar eles preocupados. E às vezes eu saio do trabalho, quando eu chego em casa com dor de coluna, com problema
de respiração. Mas quando eu cheguei em casa, que eu vejo o meu esposo, no estado que ele está, que às vezes tem dia que ele está enfermo, cheio de enfermidade, eu falo, quando ele pergunta, eu falo que está tudo bem, para não deixar ele mais nervoso, mais preocupado que ele já está. Mas eu vou naquele cantinho que só papai sabe onde que eu fico, ele me observa, ele vai estar junto comigo. Tem momento que é só para chorar, mas eu prefiro chorar aos pés dele, porque ele me acalma. Ele me tranquiliza com a palavra que nós meditamos. Por isso que é bom nós meditar na palavra o tempo todo. Sempre que acha um tempinho, nós lê a palavra, porque no momento de tristeza, no momento de autoestima lá embaixo, no momento de desânimo, no momento que vem vendaval, que vem aquele luta forte, nós lembra, ele vem, o Espírito Santo fazer nós lembrar na nossa mente. A gente está triste, está só chorando. O próprio Espírito Santo nos lembra do passagem que o papai tem, ele consolo, ele conforto. Oh, glória a Deus. Ele nos faz e transmitir alegria no momento da tristeza. Porque só ele sabe fazer isso, só ele tem como trabalhar na nossa mente. Oh, glória a Deus. Por isso que é bom, a paz do Senhor, Anne. Gente, então hoje não tem ninguém que tem testemunha para contar, não tem ninguém que quer compartilhar um versículo bíblico ou um louvor. Então a gente está tudo abençoado hoje, né? Mas que Deus abençoe a cada um, como eu falei. Eu queria louvar um hino. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu quero louvar um hino muito quando eu converti, né? Quando eu aceitei Jesus, a paz do Senhor, Iracema. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 3 louvor, né? E esse louvor aí fala muito comigo. Fala muito comigo, ele me deixa muito alegre. Para mais que algo está acontecendo na minha vida, quando eu louvo esse hino, um desses, né? A paz do Senhor, oi, diácono, Edivânia, Deus abençoe a cada um. Aí vou louvar aí no 400. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Deus tem nos proporcionado mais uma tarde para nós saber que ele... Oh, Varão, tá aqui, vai louvar comigo, isso é bom. Louvar? Ó, 40, 400. 40? Deixa eu achar minha harpa ali, deixa eu ver. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Ficou com medo, falar, ah, não, esse não. Oi, Susana, cansada, paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um. Vamos lá, deixa eu ver se eu conheço 40. 400, apóstolo. 400? Isso. Em Jesus vivendo. Acho que a pessoa conhece esse louvor. Deixa eu ver. Paz do Senhor, Ana Paula. Que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje ninguém quer compartilhar. Ó, Cleito. Hoje ninguém, só a filha do rei com a mãe que apareceu aqui. Os outros, eles não estão querem compartilhar, porque eu falei para eles dar um testemunho. Com quem quis parecer, não? Ninguém quer parecer. E ó, louvor 40, 400. Já achou? Achei, ué. Tô aqui vendo se eu lembro dele. Ele tem um tom mais ou menos assim, ó. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Oh, glória! Em Jesus, a rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em Jesus,
no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre de vencer. Ó, uma coisa que eu falo. Esse aí, esse hino aí, se nós ver, Jesus está falando conosco. Ele fala que com Jesus nós vivemos a cada dia porque ele permitiu você estar respirando, porque a vida que você tem é dele. E ele fala, por isso que ele fala, em Jesus vivendo a cada dia. Em Jesus nós temos total alegria, que eu acabei de falar. Mesmo na tristeza, a gente sabe que tem uma alegria que só Jesus pode nos dar. Só de Jesus pode nos dar essa alegria. É uma coisa que não tem nada para comparar ou para substituir. Algo grandioso de nós sabemos com Jesus, nós temos alegria no momento da tristeza. Ele fala, em Jesus, ó doce harmonia. Com Jesus, nós temos harmonia sempre, de contenda, de conflito, de confusão. Você que tem Jesus, você sabe que tem agir, ou seja, a presença grandiosa do Espírito Santo que te acalma, que oriente. Até a hora que a gente vai com aquele intuito, com aquele algo para nós falar, o Espírito Santo fala, calma. Não, eu quando eu tô com, assim, por exemplo, uma coisa assim, eu prefiro chorar. Deus me conhece. Eu chorar, sabe por que eu choro? Chorar é um dom que Deus me deu para me acalmar. Porque eu sei que na hora da raiva, se eu abrir a minha boca, acaba prejudicando o outro, acaba afetando. Vai sair algo que não tem nada a ver, acaba magoando. Mas se nós ver, ele fala assim, em Jesus desfruta a paz de Deus. Oh, glória a Deus. Que paz é esse que nós desfrutamos só em Jesus? Nós não encontramos paz em outro lugar. Ele fala, o apóstolo Paulo fala que ele dá paz que excede todo entendimento. Oh, glória. Aleluia. E ele fala, em Jesus, na rocha inabalável. Eu lembrei de Salmo 125, né, apóstolo? Tremendo, verdade. Que ele fala que ele é como o Monte Sião, que Aleluia. quando nós... E fala também no livro de Mateus sobre nós que firma a nossa casa na rocha. Oh, glória! Por isso que eu falo que é bom a gente meditar na palavra, porque o próprio Espírito Santo vai nos dar o argumento de o que nós já alimentamos. Ele fala, em Jesus, o homem incomparável. Incomparável. Eu sou incomparável ao momento que eu encontrei com Jesus. Eu sou incomparável ao momento que ele mudou a minha história, porque eu abri o meu coração, aceitei ele como o único suficiente Salvador. E automaticamente eu sou um homem incomparável, porque não compara hoje com a minha vida antiga, que eu tinha, o velho eu, né? Que é a paz, Senhor, Igor. E quando ele fala um homem incomparável, a gente já lembra o que era, o que nós fomos, o que nós tornamos, né? O que hoje nós somos incomparável, porque ele nos tirou completamente a mente e o coração, porque eu creio que automaticamente, eu falo assim, as pessoas dentro da casa do Senhor costumam falar assim, Deus sabe que eu sou assim, eu falo na lata, eu não mudo porque ele sabe. Não, você não mudou. Porque automaticamente que você deixou Deus trabalhar, a atitude, o comportamento, o caráter, o modo que você vivia no mundo não vai mudar.
Porque o próprio Espírito Santo, que a palavra de Deus fala que o Espírito Santo convence você do pecado e do juízo. Há algo que estava errado em você, que você fazia injustiça, ou seja, até prejudicar os outros. Marlene, a paz do Senhor, Marilene, que Deus te abençoe. Automaticamente que nós aceitamos Jesus, é tudo, de cabeça aos pés muda. Porque eu lembrava um fato que aconteceu comigo, apóstolo Cleito. E eu lembrava que eu gostava de casa, mas aquele shortinho que não... Eu lembrava que eu colocava minha roupa na corda, o meu pai falava, meu Deus, parece roupa de boneca. Sabe aqueles roupas mais que parece de criança, né? Aí eu gostava, mas só comigo fazia isso para provocar a pessoa. Você sabe disso, né? Pelo menos o que acontecia comigo. Aí eu lembrava quando eu aceitei Jesus, eu senti vergonha. Eu ver todas as mulheres bem vestidas. O que eu fiz? Desfez todas as minhas calças, a calça comprida que eu vestia, levei na costureira, eles fazem tudo costura, saia. Porque é o Espírito Santo que mudou. Não precisa a pastora ou o pastor falar, olha, você tem que mudar isso. Você tem que mudar, porque quando nós aceitamos Jesus, ele aceita como nós está. Só que ele não aceita para nós continuar como nós está. Porque quando ele nos pega nós estava no pecado. Como ele falou com Isaqueu, né? A palavra de Deus fala que ele mesmo, na consciência dele, depois que ele aceitou Jesus, quando Jesus falou para ele descer, que hoje aí há salvação na casa dele, a palavra de Deus fala que ele lembrou de tudo suborno que ele fez, tudo traição, maldade que ele fez com as pessoas. Ele queria dar praticamente triplo ou 4 vezes mais daquilo que ele prejudicou a pessoa. Se nós vemos a palavra, não está que Jesus falou para ele dar. Automaticamente, se você aceitou Jesus, a sua consciência, modo de pensar, modo de agir é bem diferente. E ele fala assim, em Jesus, num Deus tão adorável. Ai, Deus tão adorável, oh, aleluia. Eu quero adorar o tempo todo, todo momento. Que eu sou bem diferente, como eu falo, e apóstolo Cleito. No momento da tristeza, da diversidade, que eu busco mais a Deus. Aleluia. Porque eu falo que não tem, eu sei que é dolorido, mas se nós parar de buscar no momento da prova, é para mostrar que nós não somos fiéis a Ele. Porque nós não podemos ficar exaltando, adorando e bendizer o nome de Deus só na bonança. Porque Ele permite a prova, a luta, algo chegar até você para saber se você continua a mesma aquela pessoa. Porque imagina se você briga com o seu pai ou sua mãe, você vai lá na cartório e falar, não, pode tirar, eu não sou, não, ele não é meu pai mais, ele não é minha mãe mais. Eu que eu posso falar, já tirei eles porque eu já ouvi isso, os filhos já falam isso, que querem no cartório desfazer como que fala? Tirar o nome dos pais, desfazer os registros. Registro, certidão de nascimento. Agora, já pensou o seu Deus que trata você com carinho, como ele falou aí, um Deus tão adorável, que está protegendo, como eu estava falando há pouco. Sabia quanto livramento Deus tem dado que você nem percebeu? Que a palavra de Deus fala que quando é o Daniel que fez aquele consagração, hoje no jejum, ao voto, de 21 dias. Deus já tinha respondido, mandava solução desde o primeiro dia. Não é José não, né? Não tem nada a ver com José, Ô, glória! Aleluia! Deus é maravilhoso, porque aí imagina quanto guerra que tinha para o Daniel receber a bênção dele. E às vezes isso acontece conosco. Quando nós busca a face do Senhor, a gente acaba desanimando, falando, Deus não está respondendo e vou parar um tempo. Aí, porque vou ver. Porque já ouvi pessoas já falando comigo, né? Que estava junto, falou, vamos fazer uma consagração. Falei, eu ajudo você. Daqui a pouco ele falou, não. A consagração que nós fazemos durante uma semana, Deus não falou nada, então eu já desisto. Não vou buscar a face mais do Senhor. Eu falei, não é assim. Não é o tempo que você glória. quer, ele sabe que você precisa.
Porque ele É não vai verdade. trabalhar, porque ele sabe que você vai fazer, afastar da presença dele, Pega né? uma caneta na gaveta pra mim. E engraçado que Deus é tão maravilhoso que Na às minha. vezes tempo de luta, apóstolo Cleiton, no tempo de situação precária, que vem com a bênção. Para mim, já teve essa experiência. No momento de sufoco, eu fico lá de joelho. Meu esposo falou: não sei, a casa está caindo. Ela fica lá orando, meditando, levantar de madrugada para orar, fazendo isso, aquilo. Mas uma coisa que eu ganhei muito, algo, claro que não, isso aí não é como que eu posso falar? Tipo fantoche ou uma coisa, eu vou colocar Deus na parede para ele me dar. Não é isso que eu estou falando, mas no momento da prova, de luta, a experiência que eu tenho comigo, que deu certo. No momento da dificuldade, do choro, eu chorar ao pé do Senhor, falar: Senhor, eu estou desse jeito. Tem aquele momento que a gente conta para nosso amigo: meu Deus, olha o que estou passando, que fulano de tal falou de mim, levantou calúnia sobre mim. Olha, o inimigo foi tão grande, foi tão arvoroso a contenda. Mas por que nós não conta? Às vezes nós fala que é para contar para o nosso amigo, o amigo vai na casa e fala: Deus me livre, só contar do problema, conta disso, daquilo. Já conta outra pessoa que é amigo dele, que é mais do que você. E aí, por que você não conta para o Deus? Além de resolver o seu problema, ele não conta para os outros. Ele fica em silêncio. Ele fica só observando e até te calmando. Porque às vezes eu tô tão nervosa, tão aborrecida com algo, porque eu não vou mentir, ser humano tem dias difíceis, tem dias de glória, mas também tem dias difíceis. Tem dias difíceis. Que é que uma passagem que eu vi lá acho que é no YouTube ou no aplicativo, que eles falam assim: meu Deus do céu, acho que Deus me compara com ramo. Eu acho desnecessário isso, porque ramo é coisa difícil, não tem nada a ver, né? Não sei se o senhor já vê isso, né, apóstolo Cleiton? Que ele falou: meu Deus, acho que eles ficam brincando, né? Acho que Deus me confunde com o ramo. Porque eu estou esperando dia de glória, porque dia de luta eu estou tendo que nem um ramo, assim, uma coisa difícil. Porque o ramo que eu conheço, que eu assistia lá no mundo, era filme. Né? Eu cheguei a ver hoje. Você tá falando hoje que eu falei que eu vi, não tinha visto antes. Não, também não, eu vi hoje, é verdade. Aqui, olha, mas Romanos... eu não comparo isso com Deus, porque o ramo é coisa de filme, coisa de fantoche de mentira. Deus que eu conheço. É verdade. Olha que interessante, eu quero deixar para nós aqui. Olha que interessante, que é difícil, né? Quero dizer aí, ó, a Ana Paula Henrique, Deus abençoe a vida dela, da cidade de Conselheiro Lafayette, ela, Vanessa Vieira, só pessoal abençoado. Eu tô vendo os nomes aqui que tá aparecendo, né? A Sara, Sarinha batizou há pouco tempo agora. Sarinha Pati Alves. Quem? Pati Alves. Não, eu não conheço, não. Eu vi o nome aqui. Não, ainda não conheço. Mas olha que interessante que diz a palavra do Senhor. Romanos, né? Capítulo 5. Aleluia. Versículo 1, capítulo 5 de Romanos, vai dizer assim, ó: portanto, havemos sido justificados pela fé. Temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé. E esta graça na qual agora estamos firmados, e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nós gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação, ou as tribulações, produz perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo
que ele mesmo nos ortogou. Ou seja, a perseverança produz a paciência. O meu diz até mesmo o caráter, né? Mas é a paciência. Então, veja bem, se as pessoas estão pondo isso aí igual do Rambo, isso aí, é porque elas não conhecem, né? Estão assim, desmerecendo. A gente sabe que as lutas, sabemos que as adversidades, né? Elas realmente estão aí bem gigantescas. Mas sabemos que o nosso Deus, nisso, há um propósito. Não é assim que diz Eclesiastes 3? Há um tempo determinado, há um propósito para todas as coisas debaixo dos céus e há um tempo determinado. Então, assim, não há luta que vai perdurar para sempre. E não há tribulação, dificuldade que também vai durar. Então, tudo isso há um propósito de amadurecimento espiritual. É por isso que hoje eu vou ganhando experiência, que às vezes até as nossas discordâncias, até que então elas não venham a ser trago para a Bíblia, ou seja, para julgamento bíblico, mas para entendimento, até nisso há um propósito de Deus para ganhar amadurecimento, crescimento. Ninguém nasce sabendo. Então, tudo na vida, olha para você ver que interessante. O que eu passei, geralmente eu já não vou querer que meus filhos passem, mas não é eu que determino o caminho para eles, é o Senhor. Eles vão ter que ter as experiências deles. Eles vão ter que ter os dias de lutas deles, os dias de vitória deles. Eles vão ter que aprender que a caminhada, a jornada deles, né, as escolhas deles vão levar eles em algum lugar. E vai ter momento que Deus vai permitir eles ser, na verdade, talvez atribulados para ganhar maturidade em alguma área da vida deles, que talvez hoje eu não sei qual, não imagino. A gente não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus, né? Então isso é muito importante. Alabacandarácia. Olha que interessante. Para confirmar isso aí da paciência, de tudo isso aí, Hebreus 10, 36. Em verdade vos afirmos que necessitai-vos de paciência ou perseverança, a fim de, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Então, ou seja, quanto nós aguardamos no Senhor e fazemos a vontade dele, talvez nós vamos ter que ter paciência para aguardar o que ele vai cumprir nas nossas vidas. Mas assim, após ter feito tudo aquilo que ele direcionou e ordenou, ele cumpre em nós o querer dele. E ele realiza os nossos sonhos, segundo a sua vontade e o seu propósito. Porque você sabia que até para a sua vitória tem um propósito nela? Com certeza. Deus não vai dar a vitória porque você merece. Ele vai te dar a vitória porque existe um propósito nela. Se nós vermos Ana, quantos anos Ana chorou por um filho? Mas olha o propósito de Deus. Antes, olha a parte que o povo esquece. O povo lembra só do choro de Ana e da vitória de Ana. Mas olha o propósito que havia por trás. O Eli já estava perdendo as vistas, os filhos de Eli já não estavam condizentes com a vontade de Deus. A Bíblia diz que antes que a lâmpada apagasse, o Senhor chamou Samuel. Deus já tinha um propósito na vida de Samuel. Será que se Ana não colocasse ele no altar de Deus igual ela prometeu, será que o propósito de Deus cumpriria? Com certeza cumpriria. Porque Deus que opera o querer e o efetuar. Simplesmente Deus ia mudar os projetos, mas que Deus não é Deus que não perde uma batalha e não perde uma vitória, ele não perde. Talvez o adversário pensou, agora Israel vai andar errante, Deus não vai falar com Israel, a lâmpada está apagando, só que ele não sabia que já havia um projeto de Deus. Sempre haverá um projeto de Deus na sua vida para enaltecer e glorificar o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Parece que tem momentos que a gente está perdendo tempo, não parece? Parece que a gente está andando em círculo dentro ministerial, sabe? É um negócio mistério. Verdade. Porque eu preguei outro dia, não lembro em qual das lives, acho que foi até do Hamilton Reis, presbítero Hamilton Reis, que eu tive o prazer, o senhor me trouxe Jeremias, e me trouxe memória aqui agora de novo. Foi essa semana retrasada. E o senhor me trouxe uma revelação linda em cima disso, da paciência. O Senhor falou com Jeremias, desce à casa do olheiro, lá far-te-ei ouvir as minhas palavras. Na hora que ele chegou lá, o olheiro estava trabalhando, o vaso estava na roda, e de repente o vaso caiu.
Não foi em fração de segundos. Eu conjecturando, tá? Não tá isso na Bíblia, não. Conjecturar é uma ideia que eu estou criando aqui para nós entendermos como que é lindo o trabalhar de Deus. A hora que o oleiro está trabalhando ali, atencioso no vaso, quando Jeremias chega, por leve momento ele dá uma distraída para olhar quem estava chegando, que era o profeta. Você percebeu que quando o profeta chega no lugar é diferente? Quando é profeta é diferente? Quando Samuel chegou na casa de Jessé, ao longe ele perguntou, é de paz a tua vinda? Imagina o oleiro trabalhando, o profeta entra, ele, opa, é alguma mensagem de Deus para mim. Só que na verdade não era a mensagem de Deus para ele, mas Deus iria falar com o profeta através do trabalho das mãos dele. Aonde que ele olha, o vaso cai e de repente a voz do Senhor vem e fala, Jeremias, posso eu fazer assim com Israel? Mas só que eu não quero trazer nem o vaso caindo e nem o profeta, mas eu quero trazer uma coisa. Olha que o vaso está andando em círculo. Não saía do lugar. Mas o oleiro estava trabalhando. Meu Deus, aleluia. Mas o vaso não saía do lugar, mas Deus estava no controle do vaso. Entenda lá, bacandarábia, solderébia, sai. Pode estar tudo ainda não do seu jeito, ainda no centro da sua vontade. Eu falo daquilo que você já projetou. Mas Deus está trabalhando. O oleiro não conversava com o vaso, mas não queria dizer que ele não estava trabalhando. O oleiro estava talvez ali mudando o vaso, pensando como que eu vou acabar esse vaso, de que forma que eu vou fazer esse vaso, o que que eu vou pôr dentro desse vaso. Porém, o vaso estava sendo moldado e o oleiro estava em silêncio. Pode ver que o oleiro não sauda o profeta. Pode ver que o profeta não deu saudação ao oleiro. Foi só um piscar de olho, o vaso caiu. Mas não quer dizer que o vaso caiu, porque às vezes acontecem alguns incidentes, a primeira coisa que o povo fala é pecado. É desobediência a Deus. O vaso caiu, mas não foi por causa de pecado. Ele não caiu por causa de sujeira. O vaso caiu porque ele estava sendo trabalhado. E houve um momento de distração, foi aonde que ele caiu. Mas o mesmo vaso, o mesmo barco, o oleiro pega novamente e volta a trabalhar no vaso da forma que era necessário. E o profeta ouve Deus falar com ele. Mas eu quero falar uma coisa aqui, eu quero dar uma pausa aqui. Nós falamos de paciência, falamos de Romanos, Hebreus, e agora eu falo sobre o vaso, sobre o profeta. Profeta, ele ouve a voz de Deus e obedece. Ele não questiona, ele não tem como questionar. Enquanto Jeremias saiu de casa para descer até a casa do oleiro, Deus não falou nada com ele. Deus falou que era lá na olaria que ele iria ouvir a voz de Deus. Se Deus está te mandando ir... Deus está mandando pessoas aqui fazer algo e a pessoa não está entendendo. Profeta, faça o que Deus está mandando para que ele continue a falar. Porque Deus só voltou a falar com o profeta a hora em que o oleiro estava trabalhando e aonde que Deus tinha o mandado. Deus, e Deus não é Deus de questionar, ser questionado. A hora que o Senhor falou com Jonas, vai a Nínive. Não era Tarsis, não era para nenhum outro lugar. Ele foi. Deus enviou. Palavra hoje. Deus enviou o peixe lá. Na hora que ele clamou a Deus, Deus mandou o peixe lançar ele lá em Nínive. Deus não mandou ele para Tarso. Deus não falou com ele em Tarso. Deus não falou com ele no ventre do peixe. Deus falou com o peixe, mas com ele não. Enquanto tu não entra na posição, Deus não fala. Enquanto tu não faz o que Deus te mandou, Deus não vai prosseguir falando. Profeta que é profeta, o vaso que é vaso, ele sabe ouvir a voz de Deus e obedecer. O quantos de pessoas que diz ser vaso aí está fazendo segundo aquilo que o nariz deles aponta? E não está confiando em Deus. E amo Deus. Deus abençoe. Quando o profeta obedeceu, a voz do Senhor veio a ele. São 3 situações: profeta, o oleiro e o vaso. É forte. Deus fala, o Espírito Santo continua trabalhando. O vaso é eu e você. É? Hã?
Deus é A Bíblia não maravilhoso. diz, a palavra do Senhor não diz que o Espírito Santo trabalha em nós até a vinda do Senhor Jesus sobre as nuvens? É um procedimento prolongado. Enquanto a gente está respirando, está trabalhando. A paz, senhor Ivan E o Fernandes. tra... Paz, senhor Adriano. e o... A voz do leite é uma palavra muito forte, hein? Porque eu estava meditando na palavra madrugada. Jonas, capítulo 3, sobre obediência. Só no capítulo 3 que ele entrou na obediência, né? Porque 1 e 2 foi um processo bem dolorido de Jonas. Mas a palavra de Deus fala que ele é meio dentro de peixe, que ele aprofundou praticamente, né? Já estava. Ele não. Se a gente meditar, podia falar assim: ele não podia passar, porque tem algo que a gente fala é prova de Deus, mas tem coisa que nós que metemos mal na prova. De Jonas, ele que causou esse tempo tenebroso, a escuridão, ao fundo do túnel. Ele mesmo que cavou o próprio sepultura. Se a gente meditar na palavra, sim, Deus ordenou. Para ele tomar um rumo, ele tomou o outro. Como se tivesse, a gente fala, eu vou em outra cidade, outro bairro, como se tivesse Deus não tá lá. Tem muita pessoa que já falou isso para mim. Olha, nessa cidade não vai dar mais. Deus coisou, nessa cidade não tem trabalho, não tem nada. Eu acho que eu vou em outra cidade, acho que eu vou em outro estado para ver se Deus vai falar comigo ou Deus vai me abençoar, porque aqui já deu. Aí eu fico perguntando, mas gente, quem que formou essa cidade? Tá lá outro, antes de você chegar, Deus já tá lá. Se ele não permitiu você ser abençoado até agora aqui, não adianta fugir para até outro país, para achar que Deus vai usar outro profeta. A Bíblia diz que na casa de pão faltou pão, né? Na casa do pão faltou pão, mas foi Deus que permitiu faltar o pão. Elimeleque pegou a sua casa e saiu sem consultar o Senhor. Desceu para Moabe. E às vezes Deus permite, na meio da fartura, às vezes ele faz fechar tudo. Sabe o que eu tô achando lindo esses últimos tempos? Eu tô falando lindo, não é porque às vezes as pessoas não têm noção. Algumas pessoas, não vou dizer as pessoas no geral, não, que a gente pode pôr todo mundo no plural, não, né? Mas vamos trazer como que Deus é lindo. Ainda que outrora ele não tenha me concedido, eu estou falando para mim aqui agora, tá? Não tenha me concedido aquilo que eu já tenho aguardado e almejado dele. Mas eu tenho visto Deus lindo poderosamente trabalhar. Porque se a gente não é guiado por vista, mas por fé, verdade, então nós temos que permanecer firmes. Você pode ver que, sabe uma coisa linda que eu acho na cultura judaica? Você pode ver que o judeu, às vezes a gente vê lá Amã querendo que Mordecai curvasse diante dele só porque estava com a anel no dedo. Essa palavra que eu trouxe no início, glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso. Mas ele não... Que Ramá, enquanto estava entrando no palácio, querendo a cabeça de Mardoqueu, e o rei estava perguntando para oficiais o que fez quando Mardoqueu deu o livramento. Como Deus trabalha. O inimigo, enquanto quer nossa derrota, Deus está preparando nossa bênção. Mas é para nós manter na posição. Olha o que a lição de vida nos traz de Mardoqueu. A Mardoqueu não foi correr atrás de falar, de querer se justificar para ele receber a bênção. Ele não retrucou, ele não comentou, ele ficou na dele. Continua fazendo o bem. Até que aquele dia, Deus permitiu que o rei perdesse sono para ler aquele conteúdo exatamente na história de Mardoqueu. Na nossa vida é a mesma coisa. É a mesma coisa. A Bíblia diz, não fala em Apocalipse que abriram-se os livros lá no céu, abrirão-se os livros. É o livro dos feitos memoráveis, ou seja... tudo que nós fazemos já aqui, né? O rei perdeu o sono. Perdeu o sono para entender que havia um projeto de Deus. Não é? Olha pra você ter ideia. Ele vai querer uma leitura tarde da noite. Quem vai querer leitura de madrugada?
É incrível que parece que o Senhor não entrou naquela hora que eu trouxe essa palavra, nesse sentido, né? Não, eu tinha aberto agora há pouco. Deus é tão maravilhoso que o Espírito testifica, né, com o outro. Aleluia. E Então, a quando. gente, a Pode gente é falar. tão falho, apóstolo Cleiton, quando a gente meditar nessa palavra, o Mardoqueu tinha todo o argumento de chegar no rei. Olha, rei, eu salvei a sua vida. Tinha alguns capanga aí, eu posso falar capanga, ou bandido, ou assaltadores, ou a pessoa que está tramando algo contra o Senhor. Eu salvei a sua vida. Ele podia ter todo motivo. Não, o momento que a Poderia. palavra de Deus fala que, na época, se nós ver na palavra, a Esther já era casado com o rei. Já, Então, o já sim. Mardoqueu, ele tinha regalia, ou como que eu posso falar, ele tinha até acesso de falar com a rainha Esther, que é a filha, praticamente como se tivesse filha, criada, não foi da sangue, mas família, como ele criou como filha. Podia chegar, Mardoqueu podia chegar na Esther e falar, olha, ó, coloca para toda situação que acontece, eu creio na hora, se Mardoqueu falou isso, esse argumento ia chegar até o rei. Mas a palavra de Deus fala que Mardoqueu não, ele ficou na dele. E a justiça foi feita na hora que Deus determinou. Deus usa aquele que tem autoridade lá em cima para abençoar aqueles pequenininhos que ninguém dá nada. Oh, glória! Deus é maravilhoso. E o interessante é que você percebeu que, você falando da história, você viu que a Senhora, a ira toda de Amã com ele só porque ele não curvava. Ele é queria ele queria que ele curvasse. exatamente isso que eu falei. Só E por o, causa que ele não dobrou diante dele. Todas as pessoas, presbítero Manuela, para o Senhor. A palavra de Deus fala que todos os outros. Só que ele não curvou senão diante de Deus. E não ele curva. uma afronta. E próprio se num texto, na tradição de hoje, acho num Bíblia, que fala que ele recebeu até tapa na cara. Que a Haman deu para ele. Não, queria de todo jeito, queria um ira, um revolta, que a palavra de Deus fala que é o próprio mulher de Ramã que falou para ele abrir a cova para forcar ele, né? Só Mas que a na fim Bíblia, das contas, a cova serviu para ele mesmo. Por isso que eu falo, não adianta fazer mal e trata mal a pessoa que trata você mal. Deixa a justiça de Deus e não falha. e não falha não, tá? Ela é perfeita. Lembra que nós falamos ontem, foi ontem mesmo, ou antes de ontem, esses dias, nós falamos sobre o trono de Deus, quando está firmado, sobre o juízo e a justiça? Glória a Deus, é verdade. Deus não perde uma batalha para o adversário de nossa alma de maneira alguma. E lindo Desde é que quando ele ele fica na não posição curva. dela. Pode ver que é diferente. Os servos de Deus na terra é diferente. O brilho é diferente. Eu ainda sou desse, eu não sou dos antigos, não é questão de antiguidade, não, mas eu sou daqueles que ainda olham na face de um cristão, tem que ver o brilho do Espírito Santo. Glória. Eu tenho que ver, me perdoa o que eu vou dizer aqui, se vai ofender alguém aqui da live ou alguns pastores, porque às vezes a gente fala uma coisa, as pessoas pensam que a gente está julgando os demais. Não é, Deus é minha testemunha. Mas eu tenho coisas na minha alma, tá? Não é nem pensamento, não, para ninguém achar que eu estou pensando ou julgando. Mas na minha alma, eu tenho que sentir uma diferença do servo de Deus. Eu tenho que sentir uma diferença. Não é, por isso que eu tô falando, não é questão de antiguidade, eu não estou falando de Isso a questão palavra de de Deus fala que o doutrina. Espírito testifica. Quando é de Deus, o Espírito testifica com o outro. Porque a nossa alma almeja o céu. Nós não queremos andar no curso deste mundo. Nós queremos andar no curso do Espírito Santo. Buscar com zelo os dons, buscar com zelo o batismo com o Espírito Santo. Trazer. E quanto mais buscarmos a presença, olha o que o Senhor falou: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. O Senhor está dizendo: quanto mais perto a igreja chega, maior é o brilho do Espírito Santo. Então, a face de um servo de Deus tem que haver o brilho. Tem que haver. Uma coisa que eu falo para você, para o senhor apóstolo Cleiton. Ontem eu recebi 15 áudios. Um resto me chama de capeta. Outro me chama de mentirosa, que eu não estou pregando o que eu estou vivendo. Eu falei, mas as pessoas não me conhecem, não sabem a minha história.
Ah, porque você está num país dos outros, acha que você tem que entrar e eu não mando a minha palavra, não, que não é minha, que eu sou apenas um porta-voz, como eu sempre falo. Eu não sei como que a pessoa está me enxergando quando eu trouxe a palavra, né? E eu dou oportunidade para todas as pessoas. Olha, se você, quando esse live termina, vai no começo, você vê quanto. Silvânia, dá para entrar e trazer um louvor para nós, já terminar? Ó, o apóstolo Cleito. Depois que o senhor termina, olha no começo. Vê quantas vezes que eu incentivo, mano, fala para a pessoa trazer um testemunho, um louvor. Ou algo assim para nos compartilhar, porque eu não gosto de falar sozinho. Eu fico animado quando o senhor está aí trazendo uma palavra ou um louvor. Elisete, a paz do Senhor. Então a gente fica alegre, unido. Agora a pessoa falou para mim que eu não estou pregando o que eu estou vivendo, não tem noção, sabe? Não, mas eu não perco tempo com essas falas, não, que isso não engrandece. A gente tem que ser verdadeiro. Você falando de atingir você diretamente, nem é indireto, a pessoa dessa está sendo direta num contexto de tocar naquilo que elas não sabem. Eu quero trazer aqui, eu sou daqueles que eu sou verdadeiro. Eu não passo mel Ontem eu falei aqui nessa live, foi ontem mesmo, nós estávamos trabalhando, eu falei sobre o nosso querido evangelista Ivanês. E depois aí ele mandou. A gente leva muito afronta, ele sabe? Ele mandou para mim no privado. Silvânia. Ele mandou no privado. Ele mandou bastante ontem também. Dele, né? Não, ele me pediu. Não, mas é isso que eu quero. Eu quero parabenizá-lo, porque ele viu que eu fui sincero, falei, ele me pediu desculpa e eu sei da história, assim, que a gente tinha me contado. Ele está numa situação que ele precisa, sim, de ajuda e tudo. Então, não, dele ele vê a foto mesmo. Dele aí, eu sei. Né? Mas só que assim. O que eu falei, eu sou homem de assumir, eu falei para ele, depois mandei um áudio para ele foi me pediu desculpa, né? E eu sou assim, não bloqueei ele tá de parabéns, porque não, ele entrou. Ele entrou ontem no meu PV também, ele pediu perdão, ele falou que ele não conhece a minha história, ele falou bem até. Eu falei, não, eu não falei por mal, né? Isso, as pessoas... Que eu falo, que as pessoas trazer algo. Claro que a palavra de Deus nos confronta, às vezes. Deus eu praticamente, a palavra cai. A gente que traz a mensagem, que traz qualquer versículo, antes de vai alcançar vocês, Deus fala conosco primeiro, né? E cada dia Deus nos mostra algo que não agrada para nós corrigir, consertar e chegar mais a Ele. Só que, para mim, como eu falo sempre, a palavra não é para ser brigada ou debater. Não. Para crescer espiritualmente e para a gente ter mais comunhão com Deus. Eu falo, a live aí é de Jesus. Eu estou na frente de Deus. E eu vou falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa para esses. E eu vou falar uma coisa aqui para certos. Aqui, e tem pessoas que não. Aquele que não aceita, não é apto de aceitar uma palavra não, ele não é apto para o reino dos céus, que a Bíblia diz seja sim e não. Quando eu disse ontem que eu não concordei, não vi coisa, não é porque eu sou contra a pessoa, é isso que a pessoa não está entendendo. É porque eu posso tomar uma atitude que às vezes você, como missionário, você pode chegar e falar, apóstolo, o que o senhor fez não é legal, Deus não está naquele negócio. Eu vou parar e vou avaliar, porque se tudo a pessoa só me apoiar, a hora que eu estiver fazendo errado, eu posso fazer algo e condenar minha alma e a alma de outras pessoas. Então a correção, o ensinamento, ele é para engrandecer e enaltecer o nome de Deus. E por isso que a Bíblia diz, andai-vos com sábio e sábio será. O que é sabedoria? Sabedoria é ensinamento, é direcionamento. A sabedoria é conhecimento sobre a verdade e da verdade. Porque quando alguém colocou ontem assim, porque aí está tendo um debate, não foi debate, a pessoa não prestou atenção e não entendeu. Que ali foi, na verdade, colocado tudo à clara,
Porque quem é família, ou quem é cristão e é família, tem que aprender a ouvir a verdade. É que às vezes eu falo para as pessoas que às vezes a pessoa não tem um dia. A pessoa mandou até live para mim, para lembrar de que dia que Deus usou Deus usou a mim para uma pessoa. Falar para essa pessoa não tomar decisão precipitada. Aí ela falou que não deu ouvido. Eu falei, não, isso aí eu sei que é Deus que falou. E aí ela falou que teve um desgraça tão grande de decisão, porque ela falou que ficou com isso na cabeça, que eu falei, mas ela acha que eu falei assim por falar. Aí depois ele entrou pedindo oração. Eu falei, então, uma coisa a gente tem que ser sábio e pedir discernimento. Quando Deus fala, não vai esforçar e tentar para fazer do seu jeito. Não e aí dá a certo. pessoa está sofrendo por causa, não estou desejando mal, claro. Ela entrou pedindo oração, estou orando, claro. Mas tem coisa que nós acaba caindo, fazendo do nosso jeito, porque Deus fala. Quando Deus fala, você examina se é Deus que está falando. Não vai descartar a hipótese porque você sabe mais que eu não sei nada. Como eu falei, português eu sou zero. Português sou zero. Às vezes eu falo uma coisa, acaba prejudicando, ou não sei traduzir ou interpretar de jeito que é. Isso aí sempre eu falo, peço perdão, porque às vezes eu falo uma palavra, querer falar de um jeito, acaba ofendendo a pessoa. Mas por isso que eu falo, gente, busca discernimento na palavra, através do Espírito Santo. Não vai buscar no ser humano, porque eu não tenho nada para oferecer se não vem de Deus. Então, eu não estou aqui para parecer grandona, porque eu não sou grandona. Sempre eu falo isso. Ai, de mim, se parecer isso. Eu sempre falo para Deus, me dá sabedoria. Mas tem hora que a gente quebra a cara por falta de conhecimento e achando que Deus não pode usar um pequenininho. E a pessoa já fala, eu já conheço, já conheço a Bíblia de capa e capa. Tem pessoa que não sabe nada da Bíblia, Deus usa. Tem pessoa que não sabe ler alfabeto, Deus usa tremendo, porque eu já vi tantas pessoas que não sabem ler e escrever, tem palavra sábio, tem conselho para passar para os outros, tem o conteúdo, experiência e lição de vida, até Deus usa tremendo. E tudo que Deus usa, cumpre na minha vida. Então, essas coisas é grande responsabilidade, porque Deus não escolhe só quem que é famoso, ou quem que sabe ler, quem que é bem entendido, oculto, ou seja, de classe social alta ou média, ou quem que tem dinheiro, não. Deus usa quem Ele quer, de forma que Ele quer. Então, a gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, pedir direção, discernimento para saber se é de Deus. Para a gente não cair na cilada quando é falsos profeta, mas também para a gente não cair fazer errado quando Deus está falando conosco, para nós não, como a palavra de Deus fala que aqueles povos tinham ouvido, mas não escutava. Tinham olho, não enxergava, porque tudo que Jesus falava para eles achavam que ele era homens letreiros, doutores da lei. Eles tinham grande conhecimento na letra, mas a palavra, eles não tinham sabedoria. O que aconteceu? Nada você vai edificar, não vai ser transformada por causa disso. Então, nós temos que meditar na palavra. Por isso que eu falo, a gente tem que meditar. Eu tenho preguiça, eu não entendo muito bem. Mas eu também não entendia nada da Bíblia. Eu fico meditando, ter Deus me dar esse momento. Você acha que eu vou pedir a quem? A Deus. Esforçando todo dia, consagrando. Senhor, eu tenho um desejo de entender. Eu lembrava no dia que eu queria ser batizada com o Espírito Santo, eu ficava assim, não triste de maldade. É por isso que quando eu falo, eu explico detalhes. Acho que é por causa do meu português, às vezes me confunda tudo, né? E eu falo, eu fico triste em questão de todas as pessoas, já foi batizado com o Espírito Santo? E aquele pastor que prega?
você não teve Espírito Santo, ou você não é batizado, porque você está no pecado, porque você está isso, aquilo. Eu vim a casa triste. Aí o pastor falava assim, numa igreja que eu fui, o pastor falava para mim, o batismo do Espírito Santo é passaporte para você ir no céu. Eu falei, pronto. Então eu não vou para o céu, porque eu não tenho esse passaporte, eu não era batizado com o Espírito Santo. Mas só que eu acreditava naquilo que o pastor falava. Por quê? Porque eu não me esforçava para procurar saber na palavra dele o que significa batismo com o Espírito Santo, o que significa um renovo, porque nós automaticamente que nós aceitamos Jesus, nós já temos o Espírito Santo. Nós já temos a presença dele na nossa vida. Então a pessoa às vezes confunde dom, que o apóstolo Paulo especifica bem claramente, e Jesus também, e a gente acaba, eu fiquei quanto tempo abatida? Porque todas as vezes que eu vou na igreja, todo mundo era batizado, eu ficava sem de ser batizado. E aí o que aconteceu? Fica me entristecendo, angustiando. Eu fiquei um tempo bem doente mesmo. Mas quando eu comecei, eu falei, não, eu vou levantar. O meu esposo falou para mim, eu vou dar um estudo sobre isso, para mostrar que não é nada que o pastor falou. Você tem que acreditar na palavra. Pega a palavra, come a palavra, e ele vai falar com você. Até que depois eu recebi batismo. Por causa eu fiquei mesmo incrédulo. Que nem vê para crer. Por causa tem coisa que o inimigo coloca, usa quem que sabe, mas tem um palavra desnecessário que acaba magoando o outro. Então hoje eu sei, por causa de aquele pouquinho que eu estou aprendendo a cada dia, eu estou aprendendo, não sei muita coisa. Estou aprendendo, estou na caminhada. Porque eu esforço, eu medito, eu tiro aquele tempo para falar. Senhor, eu não entendo português, mas me abre a minha mente e me coloca a palavra. E cada dia, Deus é tão bondoso, tão adorável, como está nesse louvor, que Ele está me dando, às vezes eu leio no mesmo versículo, Ele me dá uma forma... Num versículo eu acho tanto conteúdo que antigamente não tinha nem entendia. Eu leio como se tivesse uma leitura assim, vago, ou seja, algo que como se tivesse um livro qualquer, porque não tinha entendimento. Mas eu esforcei, perdi o sono, fazer tanta coisa para Deus dar, porque Deus não dá nada de graça, você tem que esforçar, tem que ter desempenho, tem que ter aquela maturidade com Ele, para mostrar que Ele vai dar. Paz do Senhor, Lourdinha. Então, tem coisa que nós precisamos de levantar de comodismo e buscar, porque Deus tem para nos dar, para mim e para você. Quer você sabe ler ou não. E importante sabendo que o mesmo Espírito que age em mim vai agir em você. Mas se você deixar, ir dar lugar, né, apóstolo? Ô, glória! Isso aí é uma coisa que eu estou lhe ouvindo e realmente a gente já temos muitas dificuldades com algumas pessoas por isso. Porque a Bíblia diz que, estou tentando lembrar agora, os maus ensinamentos corrompem, né, até o coração do homem. Eu estava lembrando agora, só que eu não estou lembrando que livro que está. Então isso aí é um perigo, porque há pessoas que estão achando que estão bem dentro de igrejas, dentro de ministério. Hoje mesmo à tarde conversava com uma serva do Senhor e realmente nós falamos assim, por determinado momento, nós falamos assim, daqui a pouco Deus vai mostrar a diferença de quem serve e de quem não serve, porque a gente vê, parece que a gente que está querendo fazer o certo, a gente está sofrendo. Dá a entender isso. Dá a entender isso. Não que eu estou justificando. E quem está andando relaxado, está vivendo uma vida parecendo de bonança, parecendo que Deus está com eles e não conosco. Mas isso não justifica, porque Deus, Ele conhece os que são seus, né? E é muito bom, né? E vai ter um louvor aqui que eu vou louvar da harpa, ele vai falar sobre isso aí, ó, sobre colocar tudo no altar, né? Quando tudo estiver diante do Senhor, não é porque Deus tiver tudo diante de Deus que Deus já vai operar, mas 577, 577. Que fala, parece que já tinham louvado esse hino ou não? Acho que sim. Em fervente oração, tem o teu coração
na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares faltar. Quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando voltar. Quando todo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo Deixar perante o Senhor estiver, tudo. Nós temos que deixar nossas tristezas, passado, a angústia. Ele fala assim, no seu passado eu não lembro mais, o Senhor está dizendo assim, eu quero fazer algo novo, eu quero fazer coisas grandes na tua vida. Tá entendendo? Glória a Deus. Porque Deus não é Deus de museu, Deus é Deus de fazer coisas grandes, novas a cada tempo em nossas vidas. Deus é Deus poderoso, né? Ele é lindo. Ele é lindo. Igor Soares, já para o Senhor. Eu não vou receber você agora, porque já está no final. O pessoal vai ler esse caderno aí, vai orar por mim, claro, com certeza. E por todos que estão aqui na live.
E Deus, ó, Amém. oração por mim, ó, milagre acontece, hein? Deus é bom. Também sou filha de Deus, gente. Eu oro por todo mundo. A pessoa tem que orar por mim também, né? Para receber bênção, hein? Glória a Deus. Mas, Igor, Amém. ó, eu faço live todos os dias, porque amanhã eu não sei que hora que eu vou chegar, tá? Mas mais de sexta-feira. Amanhã pode ser que eu faça de noite, não sei se é de tarde, não sei que hora que eu vou chegar em casa, porque amanhã tem um missão dolorido para eu passar. Mas é luta, mas é vitória no final, né? É assim mesmo. E aí, o sexta-feira tá aí. Livre, sexta-feira, 4 horas, tem live. E aí, qual que você vai orar primeiro? Para mim ou para o caderno ou para a Vamos live? orar. Vamos orar para o caderno. Vamos orar para o caderno. Vamos apresentar esse caderno, os pedidos. Fala, fala, Senhor, nesta hora. Aleluia. Pai soberano e eterno, Papai, Tu és lindo, Papai, Tu és maravilhoso. Papai, cada nome que está neste caderno, cada nome escrito, cada pedido até mesmo colocado e apresentado diante do Senhor. Meu Pai, que o Senhor venha atentar os Teus ouvidos nessa tarde, mais uma vez, a qual sempre oramos. Porque, meu Pai, eu me lembro sobre a viúva importuna que ali ficava diante do juiz, clamando a ele para que julgasse a sua causa. E eu peço ao Senhor, julga a causa de cada um deste livro. Traga respostas dos céus, testemunhos vivos na terra para que o nome do Teu Filho seja engrandecido. Meu Pai, nós oramos também por esta live nesse dia, aqueles que adentraram e não puderam permanecer, saíram, mas os que estão conosco desde o início, ou com a Tua serva desde o início, porque eu também não cheguei no início, mas que estão desde o início, visita eles aí nos seus respectivos lares, trata no coração deles, trazendo graça, esperança, fé, perseverança para aguardar o que há de vir, que não tardará, porque o Senhor não chega atrasado, o Senhor chega no tempo certo, no momento exato. Então, meu Pai, confirma a bênção dos céus em cada coração, em cada vida desta live e em cada um que tem colocado o seu clamor neste caderno. Em nome de Jesus. Pai, também oramos pela vida da tua serva, que é, meu Pai, até mesmo a anfitriã das lives a qual o Senhor tem permitido. Dê força a ela. Há momentos, meu Pai, que ela já fez menção, que há momentos que se dependesse dela, o desânimo vem, o cansaço vem, devido aos trabalhos, devido a todos os seus afazeres, e há momento que vem até mesmo o momento que ela não quer naquele dia programar, mas porém em tudo o Senhor já tem a surpreendido, é fato visível e notório aos nossos olhos, mas continua usando ela nessa simplicidade. Continue guardando a casa dela, o esposo, cuidando dos filhos. Meu Pai, o Senhor é Deus que nos chamou para a frente de batalha. E o Senhor disse que o Senhor é nosso escudo e broquel. Então seja o escudo dela nessa tarde, da casa dela. Repreenda em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo toda a retaliação contra a casa dela. Meu Pai, ainda que o inimigo se levanta com seus cavalos para combater contra a vida dela, contra a casa dela, contra a vida do esposo dela, eu repreendo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ah, meu Pai, uma promessa do Senhor que nenhuma arma preparada prosperaria. Então toda arma do inimigo nessa tarde seja lançada por terra. Oh, meu Pai, o Senhor ainda é Deus que quebra o arco, corta a lança. O Senhor é Deus que queima carros do fogo, que vem contra a vida dos Teus pequeninos na terra. Então, meu Pai, que em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, venha sobre a vida, sobre a casa, sobre as finanças. Abençoa cada cômodo da casa dela, faça prosperar os caminhos dela, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor começou a boa obra, o Senhor é Deus que aperfeiçoa as tuas obras, e o Senhor é Deus que completa as tuas obras, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Mais uma tarde que Deus tem nos permitido. A paz do Senhor, Andrea Dias, a hora que você entrou. Ô, Brito Cláudia. Ô, Cláudia. Brito Cláudia Nerosa. Deus abençoe a vida de cada um. O outro está entrando agora, nós estamos saindo.
Mas eu quero falar que Deus dá essa oportunidade. Eu quero falar para abençoar. Não sei se você tem culto hoje. Meu culto era ontem, né? E quer dizer, hoje tem um culto lá em casa, perto da minha casa. Eu quero participar, porque o meu esposo até gosta. Trazendo edificação. A gente tem que procurar mais, cada dia mais algo que nos edifica, que nos encoraje. Aleluia. Está cada dia pior. Tem pessoa que falou que promessa, né? Porque isso aí Deus não me mostrou, não vou falar que Deus falou. Ai, ele está esperando que vai ficar dias melhores, que vai vir um grande avivamento na terra. Isso aí está na mão de Deus. Mas o que nós temos que fazer é agarrar na palavra de Deus, pegar nosso Deus pelo braço, lá junto conosco, em todo lugar que nós fomos. E quando está difícil, é só ele para nos acalmar, porque a situação está cada dia ficando difícil. Viu? Eu não estou olhando como essas pessoas falam que vai vir bonança demais, que a situação está a melhorar, porque aqui na cidade onde que eu moro, mercado está na causa. Cada dia a gente não consegue comer um fruta mais. Chuchu, ó, comida de eu vou falar linguajar em português. Comida de pobre, que é pobrinha, chuchu, ripoco, essa coisa. Tá deixando, aqui fala, até pepino com tomate, tá absurdo, cara. Então, é que nós vemos, a Deus, para nos sustentar, para nada faltar. Eu louvo a Deus porque Deus tem cuidado de mim no detalhe. E se não fosse Ele, tá difícil. Eu ouvi que eles falaram notícia que antes do ano vai subir mais ainda, então a gente tem que agarrar no nosso Deus, porque todo esse tempo de pandemia é guardado, suprido. Eu tenho certeza, creio eu, que arroz e feijão, eu estou falando básico dos básicos. Eu, na minha casa, arroz e feijão não faltou até dia de hoje. Pode não ter mistura. Arroz e feijão. Eu falei que eu tô virando vegetariano sem querer. Não. Eu falei isso um dia. Eu falei, meu Deus, eu tô com 49 quilos, apóstolo. Eu tô com misericórdia. 49 quilos. Eu falei, se eu comer tanta algo assim, acho que nem precisa colocar dieta. Já viu? Tá absurdo. Já viu aquelas maquinazinhas lá que roda aqueles franguinhos lá? Eu tô quase pondo os cachorros pra correr lá e sentar lá perto e falar, manda um desses, Senhor. Viu? O meu maior tem que rir um pouco, né? Misericórdia. Não, Deus cuida de nós. Por isso que eu falo. É peixe, mas quando viu o preço do peixe, meu Deus, um preço de passagem para meu pai. Quase passagem que ele não vai fazer. A peixe está mais caro que a gente está no mercado. Não, isso é para descontrair. A gente entra no mercado com certa viagem, não sai morando. A coisa tão cara. E nós cremos que Deus é dono de tudo, Ele está cuidando de nós. Manda cumprimento para estagiário. Pode deixar, que ela tá meio. Eu ia chamar até para louvar, mas ela tá mexendo as coisinhas ali para lá e para cá. Mas depois nós vamos fazer uma live de adoração, nós vamos chamar ela. Não, vai fazer, tem certeza, domingo. É domingo ou sábado? É sábado. E domingo. Sábado e domingo, hein? Só sábado? Não, é sábado e domingo, é? É. André Dias, Deus vai abençoar ela em nome de Jesus. Amém. Deus vai abençoar ela, a casa dela. Em nome de Jesus. Tem culto na casa aí, perto da casa. Não é da minha igreja, mas eu gosto de assistir, né? Não, isso é bom. Os cultos no lar é bênção. Eu tô precisando de voltar. Essa Covid atrapalhou muito. Verdade, no culto do lar, pelo menos no meu país, o culto do lar que a pessoa liberta, tem várias pessoas que vêm aos pés do Senhor, volta, e você sai de lá renovado, viu? É que hoje não tem mais. É verdade. Hoje não está fazendo mais nem evangelismo, né? Mas que Deus abençoe, fica na paz a todos. Fica na paz. Deus abençoe a cada um. Amém.